Eu acho que o professor ele é fundamental, ele tem que ser protagonista nesse processo de mudança, nesse processo de pensar o ensino de uma forma mais macro dentro da universidade do que só dentro da sala de aula dele. Tudo acontece dentro da sala de aula, né? O que vai ser isso, as experiências do professor dentro da sala de aula é que vão moldar a opinião dele, que ele vai levar para esses outros fóruns, né? Então é dentro da sala de aula, é a vivência dele dentro da sala de aula que vai gerar as transformações. Por isso ele tem que estar consciente dentro da sala de aula, ele tem que estar sendo pesquisador da sua própria prática. A minha trajetória inicialmente não previa a docência como um objetivo principal. O meu objetivo principal na vida era me tornar pesquisadora. Então, para isso, eu me preparei, fiz a graduação em engenharia elétrica, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado. Mas no Brasil, o lugar de um doutor é principalmente dentro da universidade e ele, quando vai para a universidade trabalhar, assume também as atividades de ensino, o que é um pouco desconfortável para a maioria dos doutores e eu achei que seria para mim também. Depois que eu terminei o doutorado, voltei para Curitiba, fui contratada na PUC e comecei a lecionar aqui dentro dessa universidade. E aqui eu descobri que o ensino tinha um lado bom, quer dizer, eu comecei a perceber que era bem gratificante ser professora e tomei gosto pelo ensino, tomei gosto pela sala de aula, pelo contato com os alunos e ao perceber que às vezes algo que você fala, uma forma como você explica, ajuda a pessoa a entender um assunto que para ela até aquele momento não tinha sido possível, então você começa a ter um retorno da tua atividade muito mais rápido do que na pesquisa. E isso foi muito gratificante. A ideia do evento surgiu a partir de um contexto de mudança que estava acontecendo, o que tinha sido colocado dentro da universidade a partir de 2010, 2011, que acabou motivando a universidade a reformular todos os seus projetos pedagógicos, né? E dentro da Escola Politécnica, essa modificação, essa revisão dos projetos pedagógicos foi feita de forma coletiva. Nosso decano na época, o professor Vidal, ele queria que essa revisão fosse além do currículo propriamente dito, que isso acontecesse também em mudanças metodológicas que os professores passassem a incorporar na sala de aula. Então, desde aquela época, o professor Vidal, o decano da escola e o núcleo de excelência pedagógica passaram a organizar formações para os professores dentro de algumas linhas, a teoria da aprendizagem significativa, a avaliação processual e a educação por competências. Então, munir os professores de conceitos para que eles pudessem mudar as suas práticas. E a partir daí surgiram discussões de como nós podemos saber que realmente os professores estão mudando as suas práticas e como nós podemos valorizar aqueles que estão tendo a coragem de fazer isso. E aí surgiu a ideia de organizar um evento onde os professores pudessem mostrar o seu trabalho e discutir, apresentar como eles estariam incorporando isso. Os principais resultados do simpósio, na minha opinião, foi ter conseguido promover essa interação entre os professores, foi ter conseguido mostrar que é possível a aplicação de algumas metodologias que nós percebíamos que tinha uma grande resistência dos professores quando eles foram apresentados. Um dos resultados do simpósio foi os professores terem mostrado formas de aplicar esses conceitos, tanto a aprendizagem significativa como a avaliação processual. Eles encontraram caminhos para aplicar esses conceitos na nossa realidade. E os outros, acredito que esses professores que estavam céticos puderam perceber que sim, é possível, que é um caminho. Outro resultado foi nos sensibilizar, nós todos os professores que estavam lá, inclusive o núcleo de excelência pedagógica, para metodologias que nós não conhecíamos, né, a fundo, e nós pensarmos em ampliarmos o leque de formações que nós podemos disponibilizar aos professores, né? Então, um exemplo é a sala de aula invertida. Nós não tínhamos pensado em
formações para os professores sobre isso. Outro é promover essa troca de experiências. Eu acho que nesse sentido o simpósio cumpriu bem o seu papel, porque a gente ouvia dos comentários dos professores assim, eu já consegui aplicar hoje o que eu vi ontem o colega falando, ou aquele software que o colega usou, eu já usei hoje. Então é algo muito prático, o professor já aprende com o colega. Acho que é uma forma muito interessante de promover a formação dos professores. Os colegas, né, sendo os professores dos próprios colegas. Acho que eles ficam mais receptivos do que quando nós trazemos pessoas de fora aqui para falar, porque ele está no seu próprio contexto. Acredito que isso vai gerar uma corrente a gente tem que ficar alimentando isso, porque vai gerar uma corrente de uns ensinando os outros, né? Então acho que esse é o grande resultado do simpósio, promover essa extensão da sala dos professores em que uns ensinam os outros, só que de uma forma um pouco mais organizada, um pouco mais formal, que daí eu acredito que tem mais efetividade, né?